Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre a influência dos espíritos no nosso mundo. A gente sai do mundo espiritual, entra no mundo material para vivermos uma experiência aqui na carne. E será que a gente deixa todas as pessoas que a gente conheceu do mundo espiritual e a gente vem para o mundo material e não temos mais contato com ninguém? Será? Para isso a gente convidou Leandro Grigonier, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana, Cristina. Prazer estar aqui com vocês. Miriam. É uma pergunta muito interessante, né? A Miriam adiantou que a gente deixa o plano espiritual e vem para o plano material. Ela já colocou de início um ponto de vista muito importante. Nós estamos no plano espiritual e viemos para o plano material. E vamos retornar. Então, a morte não é a ida para o além. A morte, como se diz aí na vida, é o retorno à nossa casa primeira. Então, Miriam já começa colocando aqui que a nossa vida é no plano espiritual. A gente não é corpo encarnado. Nós somos espíritos. Muita gente vai chamar de alma. Pode chamar do nome que quiser, não tem problema. A Terra, essa vida na Terra, seria tão bom se a gente pudesse compreender isso, né? Ou perceber, melhor dizendo. A Terra é uma escola. Ou a Terra pode ser vista como uma penitenciária, ou como um hospital, né? Uma casa de correção, um paraíso, um inferno. Depende de como você entende a vida que você tem, como você vive essa vida. Mas, dito isso, então, a gente vem do mundo espiritual, nós somos espíritos, viemos para a Terra. Fazer o quê, gente? A gente vem realizar uma tarefa. Deus não nos criou... Vamos pensar bem. Imagina Deus, não tem o que fazer na vida. Aí ele cria um monte de gente, pega um único planetinha entre bilhões de planetas do universo, um só, bota meia dúzia lá, deixa um tempo, depois esse povo morre e ele separa. Bom, esses aqui vão pro céu, esses aqui vão pro inferno. Tudo de novo, bota gente, tira gente, bota gente, tira gente. Qual o sentido disso? Se nós conseguimos imaginar algo mais produtivo, mais proveitoso, como é que Deus... Livro dos Espíritos, questão número 1. O que é Deus? A inteligência suprema, a causa primária de tudo, de todas as coisas. Será que Deus ia fazer algo inútil? Não, claro que não. Então, a nossa vinda para a Terra, assim como a de outros bilhões, trilhões de espíritos, sempre, incessantemente, tem um objetivo. É realizar um aprendizado. Quando a gente vem para cá, a gente vem em missão, em tarefa, não é à toa. A Terra não é para você ficar à toa. A Terra é para você fazer alguma coisa em prol do seu avanço. E tem uma outra coisa, né? A gente não encarna para ficar rico, a gente não encarna para exercer poder, porque tudo isso é impermanente, fica, né, Leandro? Isso. A gente aí esquece que o papel da escola não é esse, né? Não é. Mas por que eu estou falando isso? Porque você não deixa um filho na escola, você não leva um filho para a escola e deixa ele sem amparo. Ele fala assim, nossa, mas eu preciso de lápis, eu preciso de borracha, eu preciso de um caderno. Nossa, a professora pediu uma pesquisa e eu não sei isso aqui, eu preciso de informação. Ou eu preciso de uma orientação porque eu não estou sabendo me conduzir bem, ou eu estou na dúvida. Então é claro que a gente vai receber esse apoio dos nossos amigos que ficaram no plano espiritual, dos nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os que nos dirigem, os que velam por nós, os que torcem para que nós sejamos campeões nessa nossa passagem aqui na Terra. A gente vai receber deles, sim, essa informação. E aí é que vai vir a grande dúvida. Como é que isso acontece? Mas também não é só sobre os amigos que a gente deixou, né? Como planeta de provas e expiações,
a gente está, na verdade, construindo, às vezes, uma rede de inimizades. Talvez a gente tenha, nesta vida, né, Leandro e Miriam, acordado para essa questão de que, poxa vida, eu não quero ser inimigo de todo mundo, estou muito cansada disso, eu brigo com todo mundo, não tenho amigos, ninguém me apoia. E aí a gente vai construindo isso aqui e lá. Aí a gente vai para lá, deixamos inimizades aqui e deixamos inimizades que os que estavam aqui foram para lá também, né? E isso tudo gera a tal da influência espiritual, tema do nosso programa. Isso. E, Ana, tem uma outra coisa. Às vezes, né, aquele que influencia numa má tendência, né? Somos nós que, quando retornamos muitas vezes ao plano espiritual, não é? A gente fala que porque a gente é influenciado, né, por espíritos que nos conduzem, né, realça a nossa má tendência, como se fosse o outro, eu jamais fosse capaz de fazer isso, né? Quando você fala dos nossos erros, né? Das nossos equívocos, às vezes nós estamos lá no plano espiritual, quando retornamos, perturbando quem está aqui embaixo, né? Com certeza. Em cima e embaixo é só uma questão de expressão, para ninguém achar que o plano espiritual é lá em cima. Mas a pergunta, então, que eu queria, aproveitando esse comentário da Miriam, Leandro, é que aqui a gente comenta sempre que a gente entende na doutrina espírita que o espírito volta para o mundo espiritual carregando as mesmas questões que ele tinha quando encarnado. Os mesmos conflitos, as mesmas emoções, as mesmas características. Ninguém muda só porque partiu para o mundo espiritual. E aí eu chego lá e tenho as questões mal resolvidas que eu deixei aqui. Então, sou eu também que influencio um encarnado aqui, de quem eu sou desafeto, ou de quem eu tenho um apego, um arrependimento, né, uma culpa, alguma questão mal resolvida. E como que eu sei, né, eu encarnado, sei que estou recebendo uma influência espiritual? Tá, então vamos direto ao ponto. Tem gente que está no plano espiritual, tem gente que está na Terra encarnada. Quem está de lá enxerga a gente. Quem está daqui não enxerga quem está lá. Normalmente, né? Então, via de regra, quem está encarnado está limitado em suas capacidades. Nós normalmente não os ouvimos, não os vemos. Mas eles sim a nós. Então, como é que se dá essa conexão? Essa conexão se dá pelo pensamento. Quem está do lado de lá pode sugerir pensamentos a quem está do lado daqui. Da mesma forma que quem está do lado daqui pode sugerir pensamentos a quem está lá ou a quem está aqui do lado. Uma amiga pode dizer assim a outra: menina, você viu? Aquela loja X está em promoção. As bolsas estão muito baratas. Uma mulher não pode ver um negócio desse. Ela pode estar sem dinheiro, mas a amiga falou que está na promoção, as bolsas estão muito baratas, ela vai ficar balançada. Ou seja, o pensamento, a sugestão da primeira afetou a segunda. Cabe à segunda decidir se vai estourar o orçamento ou não. A mesma coisa com o plano espiritual. Só fugindo um pouquinho antes de continuar a resposta. Nós moramos aonde lá? Nós moramos em cidades espirituais. E como é que os espíritos se reúnem? Se reúnem nas chamadas famílias espirituais. A gente se junta por afinidade. Então, já dá uma pista de que quando a gente vem para cá, quem vai nos ajudar? Os nossos afins. Vão nos sugerir boas ideias. E aqueles que não gostam da gente, porque por um motivo ou por outro, nós os perturbamos em outras vidas. Grosso modo, a ideia é essa. Eles vão nos sugerir ideias não boas. Né? Com que objetivo? O objetivo de nos prejudicar. Mas aí a gente morre, né? A gente desencarna. Todo lado de lá. Posso eu agora, pela minha vez, fazer a mesma coisa com o outro? Posso. Posso vir também pelo meu pensamento, sugerir a ele maus comportamentos. E às vezes eu faço até com quem eu amo, sem perceber. É o que o pessoal chama muitas vezes aí de tem um encosto na sua vida, tem um espírito que não sai de perto, está lhe perturbando. Às vezes ele gosta de você, é um ente querido, um avô, uma avó, uma mãe, um pai, um irmão, que desencarnou e está por perto.
sugerindo pensamentos, transmitindo a saudade dele, a melancolia. Mas o encosto é uma coisa meio pesada, né, Leandro? Esse pensamento desse espírito está meio perturbado, né? Pode estar apegado. Pode estar sofrendo, né? Pode, mas uma coisa é o nosso ente querido que está bem do lado de lá e que se aproxima da gente com uma vibração boa, com um pensamento positivo, alegre, que vai nos ajudar, né? Uma boa sugestão. E outro é aquele que está numa condição ruim. No apego, né? Porque a gente confunde ainda amor com apego. Amor com a obrigação de cuidar, né? Então, às vezes, é um pai ou uma mãe que desencarna, deixa o filho pequeno, fica naquela... Meu Deus, eu preciso conduzir os filhos. E a gente tem penso que a gente tem esse comportamento influenciando, né? Prejudicando, embora a minha intenção seja do socorro, da ajuda, porque o meu apego me faz esquecer da coisa mais importante. Existe Deus cuidando. E eu acho que só eu posso cuidar. Né? Claro. E quando a gente está no apego, só eu dou conta, eu que tenho que controlar, eu que tenho que cuidar. E na ânsia, na intenção da ajuda, eu prejudico, né? Sim. Porque a gente está em dimensões diferentes, né? Embora a intenção seja de cuidado e de amor, mas é um amor contaminado, né? Exato. Contaminado, ele não é aquele amor que vai fazer com que aquele que está, entre aspas, sendo cuidado, ele se liberte para ter uma autonomia de frequentar a escola terrena, né? Impeço, dou ideias que não são boas, né? Levo um livro que não é daquela matéria. Tem a literatura espírita a história daquela mãe que desencarna e o filho é cuidado pela madrasta. E a madrasta deixa ele se afogar. E Sim. aquela mãe fica louca e começa a obsidiar a madrasta, né? Então, a gente vê que existem essas coisas. Agora, Leandro... Deixa eu só pegar seu gancho do exemplo, porque também existe o exemplo do próprio Chico Xavier. Sim. Perde a mãe cedo, é cuidado por uma madrasta que o maltrata, mas a mãe tem uma outra postura. Né? Ela acolhe aquele filho sem desejar mal para a madrasta e sem conduzir o filho naquele mal-estar, né? de revolta. De revolta, né? Essa madrasta não olha para mim, né? Então a gente tem dois exemplos, né? Exato. De posturas que, em nome de um amor materno, eu posso ter no plano espiritual atitudes diferenciadas conforme eu entender, como você trouxe, Leandro, conforme eu entendo a vida. E eu queria pontuar uma coisa que ela falou um pouquinho antes aqui, da mãe que fica preocupada com o filho quando morre, né? Sim. Essa mãe vai receber orientação do lado de lá para dizer, olha, você não precisa ficar do lado dele, porque Deus cuida. Você não pode fazer nada agora no momento. Tem gente mais equilibrado, mais capacitado, com mais amor até para cuidar dele. Te acalma. Mas o nosso coração muitas vezes não consegue. E tudo isso porque a gente esquece de Deus. A gente é assim aqui também. É porque talvez a gente não tenha vivenciado exatamente essa situação. A gente vai e vivencia no plano espiritual. Por isso que a gente acaba influenciando de uma forma negativa quem fica, mas se você se consultar, você vai ver que você pode ser essa pessoa, conforme você está agindo aqui encarnado. Sim. Caramba, se eu desencarno hoje e deixo meus filhos, como é que eu vou ser com eles no mundo espiritual? Vou ficar controlando, vou ficar perturbada, vou causar uma má influência, vou atrapalhá-los aqui, ou vou liberá-los, não é? Não precisa nem desencarnar, não. Não precisa desencarnar. Seu filho vai para a faculdade em outra cidade. Você inferniza a vida do menino. Disse muito bem. Agora imagina lá de lá. Meu Deus, eu morri, meu filho ficou sozinho. Pronto, isso é o fim do mundo. A gente vai ficar muito perturbado. Exato. Se não tem conhecimento da vida espiritual. Então, conhecer a nossa vida, né, que é a vida do espírito, porque nós somos espíritos, é entender que a nossa vida verdadeira, principal, não é aqui na Terra. Então, seria de bom tom para todos nós que nos preocupássemos em conhecer o outro lado. E Livro dos Espíritos, parte 2, Doutrina Espírita, Livro dos Espíritos do Allan Kardec, na parte 2, é uma parte dedicada
a contar, a mostrar como é que é a vida no plano espiritual e como é que se vem de lá para cá, como é que se volta e qual é essa correlação. É lá que está escrito que eles conversam com a gente através do pensamento, nos sugerem atitudes boas e más. Cabe a cada um de nós decidir o que fazer. Mas como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do outro? Poxa, amigo, quando o pensamento é do outro, respondem os espíritos, chega para você como se fosse uma conversa, como se alguém estivesse lhe falando alguma coisa. Ah, mas eu ouvi dizer que no impulso é bom, né? Porque são as ideias, são verdadeiras. Não, desde quando o impulso é necessariamente bom? É bom se a ideia for boa. Se a ideia não for boa, o impulso não é bom. E pode surgir de você, do seu hábito, ou pode surgir de uma sugestão. Exemplo muito comum, gente. Todo mundo dá esse exemplo. Você está no trânsito, alguém te fecha. Você já solta um palavrão. Já briga. Aí já vem um pensamento assim: vai lá, deixa barato não, acelera, fecha ele. Ou então agora agride. Pois é, entendeu? Pode ser de você mesmo. Isso. Pode ser meu. E se é meu? E se tem alguém que não gosta de mim, do lado de lá, que quer aproveitar uma brecha para piorar a minha vida? É agora. Bota mais brasa. Bota mais fogo na fogueira, não bota? Mais lenha. É isso mesmo. É impossível uma atitude, imagino, né, uma atitude muito drástica como essa, muito negativa, que não estejamos acompanhados dos desafetos ou daqueles que observaram, puxa, olha só, que é o ponto fraco. É aonde eu vou pegar, ou é aonde eu vou pegar a carona, porque eu quero viver aquilo, eu quero viver essa raiva, essa coisa de vou perseguir essa pessoa. Adorei sua frase, eu quero viver aquilo. Sexo, drogas e rock and roll. Vamos aprontar. Ontem eu estava aqui na casa, à noite uma moça tinha vindo para a palestra, que a prima trouxe, tinha acabado de perder um primo, etc e tal, enfim. O rapaz entregou-se a bebida alcoólica e acabou desencarnando. Moço novo. Excesso de alcoolismo, né? Será que quem estava com ele, os espíritos que o acompanhavam, queriam o mal dele? Todos? Será que não tinha meia dúzia ali que adoram a bebida? Que às vezes não tinha absolutamente nada a ver com ele. Exatamente. Pegaram carona nele. Ana, é o seguinte, a gente vai para a escola, bate o sino, acabou a aula, a gente volta para casa. Dia seguinte, bota o uniforme novo, limpinho, volta para a escola. Bate o sino, volta para casa. E assim a gente fica um tempão, indo e voltando. Cada vez que a gente vai para a escola e volta, representa uma existência na Terra, uma encarnação e uma desencarnação. Então a gente vai e volta, e nem por isso a gente muda de um dia para o outro. Então, vamos ter em mente que a comunicação com os espíritos é a mesma comunicação com as pessoas. A diferença é que eles podem ler os nossos pensamentos, podem sugerir mais direcionadamente, porque sabem o que nós temos no âmago. Até porque o pensamento se externaliza do lado de lá, né? Você pensa e você cria uma imagem do que você pensa. Então fica fácil, né? Não tem como a gente fugir de quem a gente é, né? Não dá. Mas fica parecendo que a gente é só mal acompanhado, né? Pelo contrário, a gente é muitíssimo bem acompanhado o tempo todo, né? O nosso anjo da guarda, os nossos inimigos, desculpem, os nossos amigos espirituais, mas a escolha é sempre nossa. Exato. E se a Ana Luísa, se a Ana Cristina gosta de sorvete de chocolate, ela gosta de comer um chicabão todo dia depois do almoço. Digo, Ana, sua glicose está um pouco alta. Que tal se a gente parar um sorvetinho depois do almoço? Ah, não. Não, tá, vou parar. Mas ninguém tá vendo? Eu vou comer escondido. Ninguém tá vendo. Mas ela continua se prejudicando. Cabe a ela mudar, né? Então, os espíritos se comunicam conosco através do pensamento, eles sugerem, mas eles não podem nos obrigar, eles aproveitam as nossas fraquezas
para nos influenciarem para um caminho ruim. Eles aproveitam também os nossos momentos de bons pensamentos para nos ajudarem, para nos fortalecerem. A gente vai caminhando assim, de escolha em escolha. E aí vem aquela pergunta que a gente ouve muito na casa. Essas influências, por que Deus permite essa condição? Porque e a gente está muito... Da gente ser influenciado dessa forma. E aí não tem nada de positivo, né? Quem chega aqui, as influências são sempre negativas, às vezes medonhas, gravíssimas. Né? Ninguém chega aqui dizendo, gente, olha, meu mentor tem me orientado, eu tenho progredido na vida, tenho feito tantas transformações, estou tão bem. Né? Não chegam. E tem uma outra coisa, né? Às vezes as pessoas chegam porque em algum momento acharam que a vida ela não tá acolhendo aquilo que gostaria, né? E aí não se conforma, busca outras orientações. Essas orientações podem dizer, não, você não está conseguindo porque tem espíritos que lhe acompanham, que lhe prejudicam. Aí a pessoa chega aqui nessa coisa, mas jamais se questiona às vezes que não está dando certo naquilo que eu desejo, porque aquilo que eu desejo na escola, eu não estou ainda capacitada para fazer aquela matéria, né? Eu vejo aí um monte de coisa pra gente falar. Essa provocação é essa mesmo. Primeiro, né? Deus não é um pai malvado. Deus é a bondade suprema, Deus é o amor infinito. Ele permite que nós recebamos essas influências boas e essas influências não tão boas para que nós aprendamos a discernir. Como é que eu vou distinguir o mal do bem se eu não sei o que é o mal? Eu não tenho que viver o mal, não tenho que fazer parte do mal, mas eu tenho que saber que ele existe, tenho que pensar sobre as atitudes que eu vou poder cometer e se essa minha atitude, se esse meu cometimento vai prejudicar ou vai auxiliar os outros. Então, é assim. Então, Deus permite para que haja um aprendizado. Segundo, muitas vezes a gente reclama da vida e diz, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Quando a gente vai para a escola, lembra quando a gente começou lá atrás, quando criança, a aprender fração? Era um inferno, né? O negócio de somar fração e tem denominador e numerador e mínimo múltiplo comum e tal, era uma confusão. Alguns aprendiam mais rápido, outros com mais dificuldade. Faz parte do processo de aprendizagem o erro. A gente erra porque está aprendendo. E quando você erra, você tem que voltar no exercício até você aprender. O que acontece na vida é que a gente não veio na Terra para brincar. A gente veio para aprender. Aí a gente faz o exercício, não dá certo, a gente se irrita, não quero fazer. Mas tem que fazer. A gente veio na Terra para evoluir através do aprendizado das tarefas que Deus nos dá. Né? Não podemos fugir disso. A Ana colocou que às vezes chega aqui na comunhão o pessoal chateado e diz assim, eu tô com um problemão. Em vez de chegar aqui, olha, eu tô cheio de vontade de ajudar, eu posso? Por quê? Porque nesses aprendizados, Deus convida você a retomá-los. Uma vez, 2, 3, 4, sempre lhe pedindo, lhe sugerindo que o faça por amor. Já dizia Jesus, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, o convite que nos é feito para retomarmos nossa caminhada em direção a Deus é sempre amoroso. Mas, quando chegam no limite da necessidade daquele aprendizado e você não o realiza, Deus envia amestrador. Essa não falha. Aí dói. E vai doer quanto? Vai doer o quanto você quiser. Porque vai doer o tanto que precisar doer para lhe despertar. Mas por que Deus faz isso? Bom, pensa em Jesus, o pastor das ovelhas de Deus. Uma ovelha se desgarra em direção a um precipício. Ela não sabe que tem um precipício, não está vendo, tem um arbusto na frente, o pastor sabe, chama a ovelha, assovia, manda o cachorro, ele vai lá em volta, late, late, late. A ovelha para, olha e continua, e continua, e continua. O pastor vai atrás. Chega lá perto, ele dá um totozinho com um bastão. Volta, ovelhinha, volta. Puxa, ovelhinha. E a ovelha insiste. Quando ele vê que a ovelha vai cair no precipício, o que ele faz?
pega o bastão, dá-lhe uma bordoada, a ovelha sente a dor e volta na direção contrária. Parecia que ela foi agredida, mas acabou de ser salva. Então a dor chega para nos despertar. E não, tem alguém que está me fazendo mal, que tá me causando um problemão. Lembra que a gente conversou que os espíritos falam com a gente através do pensamento? Isso exige o quê? Sintonia. Se eu não me sintonizar com aquele tipo de pensamento, se eu não aceitar aquele tipo de pensamento não vai me alcançar. E aquele espírito que chamam de obsessor, o cara que quer me infernizar, digamos assim, não vai conseguir. Porque ele não vai ter espaço mental. Não, amigo, essa ideia eu não aceito. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, decide fazer uma mudança na vida, né? A gente descobre que tem algo nos prejudicando. E aí eu tomo a decisão, né? Primeiro eu reconheço, sofro porque não alcanço aquilo que eu gostaria por conta de um defeito meu, né? Uma rebeldia minha. Aí eu enxergo isso e eu decido que eu vou trilhar esse caminho. De repente parece que o mundo inteiro está conspirando contra mim, né? Eu posso escolher aceitar a sugestão e voltar para onde eu estava e continuar colhendo o mesmo resultado, ou eu posso exercer a minha vontade, né, Leandro? Pode. E eu vou ter que aguentar essas provocações. Às vezes a gente encontra pessoas fazendo tratamento aqui que relatam, querem sair de uma situação de alcoolismo, por exemplo. E a gente orienta, e a pessoa diz, nossa, essa semana foi difícil, teve festa lá em casa, todo mundo chegou trazendo bebida. E você bebeu? Eu não bebi. E aí vai passando o tempo e de repente a pessoa fala, não tem mais, ninguém leva bebida lá para casa, eu não estou bebendo mais. Quer dizer, a pessoa ultrapassou, conseguiu dar um passo naquela questão, né? E aí, as influências espirituais, o que elas vão fazer ali? Ela não bebe mais. Eu não consigo mais pegá-la pela bebida. Então, eu vou buscar outro, ou eu vou ter que encontrar uma outra forma de atingi-la, porque ela decidiu que não vai mais beber. Aí tem um ponto importante. A Ana Cristina acabou de nos responsabilizar pelo mal que nos acontece, porque ele é opção nossa. Uma coisa é você conhecer o mal quando você não conhece, né? Um determinado aspecto. Você não sabe o que é bebida, ninguém nunca te falou, você não sabia que fazia tanto mal, né, Leandro? Bebeu, passou mal, nossa, botou as tripas para fora, já era um sinal para você não voltar naquilo. Mas aí você insiste às vezes. E às vezes insiste por conta de vício de outras vidas. Você gosta da bebida. Então, meu filho, enquanto você não mudar de ideia a seu próprio respeito, enquanto você não se amar mais, você vai continuar sofrendo esse problema da bebida. E vai continuar bebendo com os outros, que gostam de bebida também. Você faz parte do grupo, não tem problema, encarnado ou não, todo mundo bebe junto. Exato. Então, não reclame da sorte, porque ali não é obsessor, ali são colegas. Tá todo mundo de boa. Né? O obsessor, nesse caso, ele é um convidado seu. E que coisa séria você acabou de dizer, ele é um convidado seu. Sim. Importantíssimo, né? Porque remete à responsabilidade. E às vezes, por acaso, né, Miriam, a quem está nos assistindo, é difícil isso, né? De eu tomar para mim a responsabilidade. Porque enquanto... Do mal que me acontece. Do mal que me acontece. É difícil isso, porque como assim... mesmo uma pessoa que pode estar me conduzindo para uma coisa errada, mas eu sou tão boa... Essa pessoa é que está me levando para o mau caminho, né? Você está aceitando. Eu estou aceitando, mas é difícil, né, Leandro? Sim. Que a Ana Cristina falou algo que eu acho interessante, mas eu sou uma boa pessoa. A gente, às vezes, precisa se olhar com um espelho, não físico, mas com um espelho da alma, para que a gente compreenda que a gente não é assim tão boa. Porque...
quando eu me olho, eu vejo todos os predicados lindos em mim. Eu sou boazinha, eu faço tudo, me sacrifico. Tudo aquilo que a religião do passado nos trouxe como um perfil da pessoa merecedora do céu. Sim. Eu vou achar que eu incorporo aquilo tudo, eu sou boazinha. Mas eu jamais vejo que eu sou maledicente, que eu sou vingativa, né? Isso não passa pela minha cabeça, né? Então, a vontade, não é vontade a palavra que eu gostaria de trazer, mas o impulso de se auto-observar nesse sentido de como eu realmente sou, ajuda bastante nessa caminhada da influência, não? É porque quando a gente pensar em contato com os espíritos, nós temos que buscar a palavra sintonia o tempo todo. Só se aproxima de mim quem está na frequência que eu tô. Só consegue sucesso na minha mente o espírito que sintoniza na mesma frequência que eu tenho. Como a maioria de nós na Terra ainda é um espírito em aprendizado, um espírito com muitas fraquezas, a gente tem uma sintonia muito favorável a quem quer nos atrapalhar, porque pensamos todos parecidos, gente. Não é porque a gente morre que vira santo. Então quem está do lado de lá era o mesmo cara que era quando estava aqui. Assim como a gente vai ser o mesmo cara quando estiver lá. Assim, a mesma pessoa. Então, é fácil nos acharem. Quer evitar problemas com os mortos? Evite problema com os vivos. Porque é a mesma coisa. Mas você viu hoje a televisão? Fulano anunciou tal coisa no mundo, que vai repercutir não sei aonde. Não sei quem do Congresso, não sei da onde, tal parlamentar, não sei da onde. A gente começa a ficar irritado, chateado, nervoso. Desesperançado. Peraí, parou. Eu não sou responsável diretamente pela ação deles. Mas eu estou sofrendo. Está, amigo, porque você construiu. Essa terra que existe é construção nossa. O sofrimento que existe é construção nossa. Não tem outro sofrimento. O sofrimento é a relação entre nós. É a forma como nós amamos possessivamente. É o nosso egoísmo que floresce em tudo. Por isso que a gente vive se agredindo. Pensa num jardim, uma cidade com uma pracinha no meio. Tem um lindo jardim. Se todo mundo aparecer lá para tirar uma flor, daqui a pouco não tem nada no jardim. Acabou o jardim. Se todo mundo for lá para plantar uma flor, todos poderão desfrutar de um lindo jardim. Então, o movimento não é de trazer para si. Porque se todo mundo fizer isso, ninguém vai acabar com nada. Porque não vai sobrar nada para ninguém. O movimento é em direção ao outro. Quando eu dou de mim para o outro, quando todos fazem isso, todo mundo recebe de todos. E, Leandro, é tão importante isso que você está falando, porque muitas vezes a gente está do lado de uma pessoa que está nessa sintonia negativa, desesperançada, esperando o fim do mundo, e a gente chega com uma mensagem um pouco positiva para ela, né? Calma, meu amigo, repara 50 anos, 70 anos atrás como é que a gente estava, observa como nós já caminhamos, a gente pode ter um outro olhar, e essa pessoa abre a mente para uma outra visão do mundo. Ela, nossa, interessante isso que você falou, não tinha pensado assim. E ela se desarma um pouco, e aí ela começa a olhar, ela vê que aquilo faz bem para ela. Nossa, eu gostei do que você falou, me fez bem, me senti bem. Pronto, influências que estavam ali já muitas vezes não conseguem entrar, porque ela quer se sentir bem. Ela mudou a sintonia dela, a frequência dela. Exato. Mas e se for ao contrário? Você vai falar com ela, ela se revolta mais ainda e lhe agride. Aí já vem dois problemas. O primeiro é que a gente não esperava agressão, a gente não queria ser maltratado. Aí a gente já tem o nosso lado negativo também.
Mas que absurdo. Fui lá pra ajudar e o cara me deu uma patada. Ô, bicha grossa, né não? Sim. É a reação mais comum. Claro. A gente fala assim, mas eu sou humano. Sou humano e burro, porque eu não deveria ir para essa vibração. Eu devo chegar perto para ajudar, sabendo que isso pode acontecer. Mas isso não é problema meu, isso é problema da pessoa que está revoltada. E ela está revoltada, o que eu faço? Saio de perto, tranquilo, e oro. Oro por ela, para que ela consiga mudar o seu estado mental. E para que eu não mude o meu. Não, já estou partindo do princípio que você vai manter o seu. Sim. Você vai estar-se bem, né? E vai orar por ela. Porque o seu objetivo é melhorar o que está em volta e não piorar. Então, até para ajudar, tem que tomar cuidado. Tem que estar preparado para a ingratidão. Sim. Tem que estar preparado para o revés, para a revolta. Tem que estar preparado para confiar em Deus. Se eu não confio em Deus, se eu não digo... A gente não diz assim de noite, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, seja feita a tua vontade, meu Pai, no plano material ou no plano espiritual. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que saber que nada me acontece à toa. Então entendi. Os espíritos falam com a gente pelo pensamento. E eles são atraídos pelo meu pensamento, pelos meus desejos, pelos meus sentimentos, pelos meus atos. Sim, a gente se atrai por afinidade. Beleza. Então, se eu não quero ter problema, é só rejeitar pensamentos, não cometer atos X ou Y. Eu posso controlar isso? Pode. Pode quando a coisa é ostensiva, é fácil de notar. Mas tem as influenciações que são trabalhadas, pensadas, sutis, gente. Eu vou te pegar. Na vida passada, você acabou com a minha vida. Você me jogou na rua da amargura. Você fez isso, eu te odeio profundamente, eu te achei agora. Tá aí disfarçada de Ana Cristina, não vale nada. Acabou comigo 2 encarnações seguidas. Uma vez foi boa, 2 é bom. Não vai acabar agora, porque eu vou te pegar. E a Ana Cristina, que tem no espírito dela essa memória... Sim. Isso. Sim. Tá lá. A culpa tá lá. Não, tá tranquilinha, suavíssima. Ana Cristina é um doce de pessoa. Aí eu vou me aproximando dela aos pouquinhos. Mas se eu chegar assim, de chofre em cima dela, ela vai se perturbar, vai correr na comunhão, vai tomar um passe, vai fazer um tratamento. Tem coisa errada. Tem. Tem coisa errada. Ela vai perceber. Não é a melhor coisa bater de frente com ela. Sim. Eu vou comer um mingau pela borda. Então, eu vou começar a prejudicá-la devagarzinho. Eu vou afetar no trabalho. Eu vou afetar Aonde é que ela vacila, gente? Vaidade. Não, ela não é muito vaidosa, não. Mas ela é orgulhosa. Então vamos pegar ela pelo orgulho, vamos fazer um planejamento aqui de como destruir a vida dela devagarzinho, ao longo dos anos. Vamos usar todo mundo que for preciso, né? Os parentes, os amigos, as ocasiões que se fizerem propícias. Vamos criar situações, vamos aproveitar o que o mundo nos dá. Essa perturbação, essa influenciação é muito mais perigosa, Ana. E ela só muda com 2 coisas, né? É a sua firme fé, sua firme confiança em Deus, a certeza de que você está na mão do Pai e o trabalho no bem. Quando eu saio em direção ao outro, seja no que for, eu mudo a minha frequência, eu começo a ficar fora do alcance. As lapadas da vida chegam, mas me afetam menos. Vai chegar no meu orgulho? Vai doer? Vai. Até um ponto em que eu vou dizer, rapaz, essa Ana Cristina mudou. Essa mulher é outra, não é possível. Aí um outro espírito vai me dizer, né? Vamos dizer aqui, a Miriam é a mentora da Ana Cristina. Tá vendo, Leandro? Ela não é mais aquela pessoa que foi. Não estou dizendo que ela não acabou com a tua vida. Acabou sim. Mas ela se arrependeu. Ela é outra pessoa. Olha o caminho que ela está trilhando agora. Digo, mas não é? Vou ficar aqui. Não estou muito convencido, não. Mas eu vou ficar aqui só olhando ela agora. Para ver se ela mudou. Vai ficar vigiando. E o que é o ponto mais importante de tudo isso é que a Ana Cristina vai poder conseguir me ajudar a pensar no perdão. Porque não tem escapatória. No final da história, todo mundo tem que se amar. Já dizia Jesus.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu vou ter que fazer as pazes com a Ana Cristina. E para fazer as pazes com ela, eu não posso me lembrar, não posso ter no meu coração a Ana Cristina de 2 encarnações atrás. Eu preciso da nova Ana Cristina, com novo teor vibratório, com novo pensamento. Então, quer se livrar da obsessão? Trabalha no bem, debaixo da dificuldade que for, e confia em Deus. Bota a tua vida, bota o teu problema na mão de Deus. Leandro, tem uma outra coisa. Enquanto espírito, então, também essa relação pode acontecer de encarnado para encarnado, prejudicando. Todo mundo. Né? Aquele que se sente prejudicado, né? Se ele se embrenhar por essa seara da vingança, né? De descontar, vai cair num desfecho ainda mais triste, né? Mais difícil. Mas, se a gente lembra da fé, né, que existe uma razão para tudo, que nada acontece ao acaso, que tudo que acontece na minha vida tem um propósito. A minha maneira de ver, aquele prejuízo que aquele companheiro, né, me trouxe, tem um propósito, que não é para que eu fique mais vingativo, mais agressivo, que o que é que aquilo diz para a minha vida que eu preciso fazer? Então, não sei, na relação Leandro, né, Cristina e Miriam, nessa história legal que você colocou, mas o que Leandro precisava aprender quando teve a sua honra, né, vamos dizer assim, prejudicada. Aí que valor ele estava dando à honra, né? Aí tem um monte de coisa que a gente pode aqui cogitar. Que a gente citou aqui mais cedo, é que o mal que nos acontece é fruto das nossas ações. É a gente que plantou, ela é a colheita, né? Então, veja, para eu me melhorar, para eu não repetir mais ações que vão me levar ao sofrimento, eu preciso mudar as minhas ações. E para fazer isso, eu preciso saber o que é que eu tenho que mudar. Eu tenho que conhecer o objeto, eu tenho que estudar para saber onde é que não está bom, para saber que interferência que vou realizar. Então, era o que eu diria como uma mensagem, vamos dizer assim, de incentivo, de esperança. Jesus nos falou muito do orar e vigiai. O orar e vigiar, gente, serve para eu manter a minha vibração, a minha confiança, a minha fé em Deus. E o vigiai é para eu prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e eu não sair do caminho do bem. Então, orai para aurir forças junto a Deus e vigiai para não sair do caminho do bem. Mas, Miriam, Ana Cristina, o meu orar e o meu vigiar, ele está diretamente condicionado ao que eu sou. Porque eu oro dentro das minhas possibilidades, me mantenho no caminho do bem dentro das minhas possibilidades. Para eu melhorar isso, eu preciso fazer uma outra coisa, que é o me conhecer. É o que aqui no Espiritismo nós chamamos de reforma íntima. Eu preciso saber o que não está bom em mim, que eu preciso transformar. O que é um defeito que tem que ser transformado numa virtude. Eu preciso fazer autoanálise, eu preciso ter o meu autoconhecimento, eu preciso me melhorar. E uma coisa leva a outra. Quando eu vigio e oro, eu consigo mais facilmente ter paz para fazer essa minha autoanálise. Quando eu me conheço melhor e eu me transformo, eu melhoro a minha oração e a minha vigilância. Melhoradas, entendeu? Então, é nessa espiral. Eu vou caminhando para frente e vou fazendo cada vez mais amigos, né? E transformando aqueles meus adversários em futuros irmãos. Ia só comentar, Leandro, achei muito bacana que você trouxe aqui, para que eu me melhore, eu preciso ter uma referência, né? Qual é a sua referência do melhor? E já está, né? Kardec já nos deixou, né? Aqui na Terra é fácil, né? É Jesus. Exatamente, nosso modelo e guia. Então, a referência do que eu gostaria de ser, a minha referência está lá. E a partir da referência que eu vou fazendo essa autoanálise, né? E tem mais do que referência. Jesus é mais do que referência. Ele é o pastor das ovelhas de Deus. Vamos dizer assim, Deus nos deu para ele. Jesus vai cuidar da gente, vai nos orientar ad infinitum. Já pensaram sobre isso? Então, para finalizar, Leandro, as pessoas chegam aqui com medo da influência espiritual.
Muitas pessoas têm uma mediunidade ostensiva, inclusive, e completamente desregulada ou desequilibrada, né? E isso as perturba muito. Então, como mensagem final, que a gente já terminou o nosso tempo, fala para as pessoas como é que eu posso observar essa influência, que às vezes não é só coisa da minha cabeça, está acontecendo uma influência ali. E como eu devo tratar isso de forma corajosa, não com medo dessa influência, de forma que eu lide com ela. Bom, gente, ter medo de influência espiritual é ter medo de você, é ter medo da vida. Porque nós nos influenciamos o tempo todo. A gente pensa e chama o desencarnado pensa e nos chama. Eu penso na Ana Cristina, mando um pensamento para ela pensa na Miriam, manda um pensamento para Miriam. A gente está o tempo todo se comunicando. Só que às vezes nós estamos numa condição na Terra do que nós chamamos de médiums. Tem uma anteninha um pouco diferente. A gente capta melhor o pensamento. Nessa situação, você vai captar naturalmente pensamentos de forma mais forte, mais crítica. Você pode se sentir agoniado, perturbado. Não surta não. Não surta não. Venha estudar. Venha conhecer o que está acontecendo com você. Venha estudar mais sobre o plano espiritual, sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a nossa vida, sobre a nossa relação. Então venha estudar espiritismo. Venha trabalhar aqui depois como médium. Faça da sua vida uma vida dedicada a Jesus, né? Então, não está bem? Venha à comunhão, faz um tratamento de equilíbrio, estuda, compreende e decida, sem medo. É dia a dia com apoio espiritual, porque espiritualidade, gente, é realidade. Não tem como fugir. A nossa vida nós somos espíritos, lembra? Tá todo mundo junto nesse mesmo balaio. E somos irmãos, né, Leandro? Sim. Então, aquele que a gente considera meu inimigo, ele será meu amigo em breve. Sim. E quanto antes, melhor. Então, é assim que a gente deve encarar tudo isso. Mas para a gente poder se amar, poder se aceitar, a gente tem que se melhorar. Exato. Senão não tem jeito. Nós temos que ter essa visão. Poxa, vamos lembrar de Jesus. Nós vamos todos fazer parte da mesma família. Todos seremos luz um dia. Exatamente. Deus nos criou, simples e ignorantes, para sermos co-criadores universais. Né? Todo mundo vai ser luz. Então não adianta espernear, né? Tá com problema, tá confuso, tá desnorteado, estão dizendo que você é doida, que não sei o quê, tal. Venha para a comunhão, faça um atendimento fraterno, converse, vamos ver qual é o seu caso, porque tem casos que são físicos mesmo. A pessoa tem que ter uma condição física, mas na maioria das vezes é um pequeno ajuste no contato espiritual, né? No próprio pensamento. Sim. É isso, Leandro, muito obrigada aqui pela sua presença. Pela participação. Fico muito feliz. Foi muito bom te receber e nós já tínhamos conversado lá na pandemia, então já faz muito tempo. Fizemos um programa online. Foi. Então, se alguém que estiver interessado, não me recordo qual era o tema que a gente conversou, não sei se você se lembra, mas as pessoas podem dar uma procurada no YouTube e encontrar. E vocês gostaram do Leandro? Ele é palestrante aqui na Comunhão. Então, por favor, assistam as palestras dele. Ele tem também agora terças e quintas? Quintas-feiras. Quintas-feiras, 13h, ele faz Momentos de reflexão. Momentos de reflexão. É um estudo que a gente está passando agora, no momento, pelo Evangelho, buscando explicar detalhezinhos, devagarzinho, do Evangelho, para que a vida espiritual faça sentido, né, pra gente, aqui na Terra ainda, para que a gente possa compreender as palavras de Jesus, o que ele disse, o que ele quis dizer, qual é o benefício disso para a nossa vida, como é que a gente pode viver melhor. Jesus é tudo de bom, gente.
É tudo de bom. Então, quintas-feiras, 13h, TV Comunhão. E nós vamos ao ar quintas, 18h45, canal TV Comunhão. As palestras estão no canal Comunhão Espírita de Brasília. Nosso programa e outros da semana estão no canal TV Comunhão. Inscreva-se nos dois e acompanhe tudo aqui, porque tem muito ensinamento. Miriam, obrigada também. Para vocês, até a próxima.